A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é top demais. Vamos ao comentário. Pois é, essa frase top demais foi usada pelo secretário de Pesca do governo federal, George Seix, para essa comitiva que está indo para Dubai. Se bem que isso não é comitiva, isso é uma caravana. São 69 pessoas que estão indo para Dubai. Isso é uma farra. Isso não é só uma visita técnica. A Expo Dubai Negócios tem lá a sua importância, né, das tecnologias que vão ser apresentadas. Mas levar 69 pessoas, onde nós temos 23 ministérios, e deveriam ir apenas cientistas ou ministros ou alguns representantes de 3 ou 4 ministérios mais importantes, que seria da tecnologia, a infraestrutura, saúde. Mas o que nós estamos observando, vão gastar 3 milhões e 600 mil, inclusive vai parentes aí. É uma viagem, passeio. O trabalhador está bancando essa situação, o trabalhador por baixo já vai bancando 6 milhões e 400 mil, com 2 milhões e 800 gasto na motociata e mais 3 milhões agora e 600 gasto em Dubai. Agora, o que nos estranha, e que isso passa despercebido pela sociedade, é que eles vão a Dubai, nos Emirados Árabes, é uma das 7 cidades dos Emirados Árabes, não é? Mas eu tenho certeza que eles não vão visitar quem construiu Dubai. Quem construiu Dubai fica na periferia de Dubai, tá certo? A periferia chama-se Sonapur. Quem mora lá são pessoas que vivem 6 a 5 pessoas num quarto só. São imigrantes da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, da China, que deixam seus filhos lá no seu país de origem e quando chegam em Dubai, seus documentos são apreendidos e eles vão trabalhar 12 a 14 horas por dia, ganhando em média $400 por mês. É esse cidadão, é essa periferia Sonapur, em Dubai, que o mundo não vê, que eles não vão visitar. Esses imigrantes não têm condição de botar o seu filho para estudar na escola em Dubai. Por quê? Porque o curso, 11 anos de estudo que completa o ensino médio lá, custa mais ou menos $100 mil. Aliás, $100 mil. Então ele não tem condição, de forma nenhuma, de ser um cidadão comum. A população de Dubai representa apenas 9%. 91% são pessoas de fora, não é? E por que Dubai cresceu, apesar de ter sido fundada em 1833? Sabe por quê? Petróleo. Antes era joia, ouro. Aí veio o petróleo. Foi o petróleo que fizeram ele construir esse pum comercial que é a cidade de Dubai. Agora, o que nos estranha é que quando o governo federal assumiu, depois de Temer, de 2016 e a partir daí até hoje, o nosso pré-sal já está sendo controlado por 75% de empresas estrangeiras. Nós estamos com uma Petrobras, aí tem que tirar o Brás, tem que ser Petro USA, talvez, Petro qualquer coisa, mas Brasil não é. É uma empresa dolarizada, bancada pelo povo e que não está nem aí para a situação do consumidor, do maior acionista de sua empresa, que é o trabalhador brasileiro e a trabalhadora brasileira. Então, o que nós estamos vendo é uma farra com o dinheiro público, que isso não é farra técnica, gente. 69 pessoas para ir para Dubai, para fazer uma visita comercial. Claro que tem um stand de uma exposição, mas seria extremamente minimizado diante da situação que está passando o trabalhador brasileiro. E aí nós estamos vendo, vai começar o direcionamento
da população brasileira em comer outras coisas. Está aí o cavalo, né, transformando-se em mesa do pobre trabalhador. Não vou falar muito se é certo ou não, porque tem países que consomem o cavalo, mas apenas em produtos embutidos, como salame, mortadela, salsicha, no caso, Bélgica. Não é China não, gente, é França, Bélgica, que come isso. Não pense que é a China não, tá certo? Então, o que nos chama a atenção é que na atual situação econômica do povo, o governo resolve fazer uma comitiva de 69 pessoas para fazer uma visita técnica. É muito delicado, porque o resultado disso vai ser igual àquele resultado do spray em Israel para Covid. Vai ser o mesmo resultado vai ser igual àqueles militares de Israel que vieram resolver o problema de Brumadinho, aliás, na época da enchente, se não me engano, de Brumadinho, e não resolveram nada. E o país bancou. Então, é uma coisa que está acontecendo assim, de forma assombrosa, porque eles estão brincando com o poder. Estão brincando, não estão levando a sério um projeto tecnológico. Claro que em Dubai tem coisas interessantes. Por exemplo, existe a exposição em um edifício de se gerar água doce do ar úmido. Então há muita coisa para se ver, mas é uma visão muito científica. Não seria necessariamente uma visão comercial ainda. Então nós precisaríamos que fossem cientistas e não simplesmente políticos. Políticos, só quem vai fazer política talvez fosse o presidente ou algum ministério, o Itamaraty. Mas se você levar 69 pessoas para um custo de 3.600.000 para fazer farra e você tem um engenheiro de pesca que brinca com a viagem, na cabeça dele o importante vai ser top. É um trabalho passeio, eu vou passear. E não é bem assim que ocorre nas formações dos professores que fazem formações para transferir conhecimento para os alunos, onde ficavam confinados em hotéis. Hoje se faz pela rede, pelo modo remoto, mas ficava em hotéis onde tinha formação na quinta, na sexta, voltava no sábado de manhã. Não é? E aí nós estamos vendo essa farra com o dinheiro público com tanta facilidade. Eu realmente não sei que tanta facilidade é essa que o governo federal está encontrando para despatrimonizar a nossa nação. Mas eu quero concluir esse comentário em homenagem aos professores e professoras, aos educadores e às educadoras em todos os seus níveis, com uma reflexão de Albert Einstein, aquele físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade e que é o pilar da física moderna, não é? Que nasceu em 1879. Ele diz o seguinte: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, pelo WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. No nosso WhatsApp tem o Rogério Vênus do Divinópolis, diz: boa tarde, Elaine. André gostaria de parabenizar o professor Carlos Silva e todos os professores que contribuem para o nosso aprendizado. Parabéns, professor Carlos Silva. Parabéns, Muito professor. Obrigado. Aqui tem o Jorge, da Zona Rural de Caruaru, Agreste de Pau Santo, diz assim: tem que falar alto para ser visto, falar pouco para ser entendido e falar bem para ser aplaudido, e deveria ser do povo, alguma coisa assim ele quis dizer aqui. Eu não entendi bem o que ele quis dizer, mas não tem que falar alto. Na minha cabeça não tem muito que se falar alto para o povo. Tem que falar, e nem tão pouco, o que o povo quer ouvir. Temos que, às vezes, contrariar o povo, oferecendo novos caminhos e novas ideias. Tem aqui o Paulo Sérgio, diz: professor, me mostre qual país muçulmano a população vive bem e participa das decisões políticas, econômicas e sociais.
e o resto é farra, diz aqui o Paulo Sérgio. Veja, a democracia brasileira e a democracia mundial, com exceção de 4 países que no mundo, nos 195 países, que ainda tem uma ação do Estado direta em algumas situações, a farra, no que nós chamamos de farra, as relações comerciais foram globalizadas, as relações ambientais, sociais e assim por diante. O que não se pode é fazer festa. Eles estão trabalhando, eles não estão se divertindo. Então essa é a diferença, né? Mas os países muçulmanos, pode ter certeza que, apesar de existir essa cultura, não é bem uma ditadura política, ali é uma questão bem cultural e religiosa. Foge um pouco a lógica da política do processo democrático. Mas o povo é representado pelo Congresso e o Congresso tem que cuidar melhor de tudo que for relativo ao povo, né? Maria do Socorro, e ele ainda leva o Flávio pra quê? E aquele moreno tá em todo canto com o Bozo. Chega logo 2022 para essas pragas saírem. Quando ela diz essa contribuição interessante ainda leva o Flávio, a gente faz uma pergunta mesmo. Isso é uma visita técnica, não é um piquenique, não é festa de praia, é visita técnica. E aí vai aí de a reboque, filho, nora, um bocado de amigos que não tem nada a ver com a situação funcional do país. Aqui tem também o Jorge Campos. Parabéns, professor Carlos Silva, e um bom final de semana a todos. Maria Obrigado. Sueli, parabéns, professor Carlos Silva, pela sua verdade e coerência. Obrigado, amigo. Paulo Roberto diz, boa tarde, professor, esse governo é ridículo e seus subordinados também. Quando ele diz o governo ridículo, por incrível que pareça, ele tem uma percentual de razão muito forte. Você não pode acreditar numa pessoa que se banha nas águas evangélicas e depois pega o terço na mão fazendo uma devoção. No máximo, seria enviar um representante do governo para que esse representante apenas gerasse a relação diplomática entre a religião. Mas entrar dentro da igreja como sendo alguém que teve origem católica é delicado. Realmente, algumas ações desse governo traz para nós a ridicularidade. Bezerra Adriano está dizendo o seguinte: boa tarde, professor, quero ver se essa caravana se vão trazer acordos comerciais. Lula, nos seus 8 anos de presidente, ele viajou, se eu não me engano, de 84 a 87 países. A maior comitiva dele foi 24 pessoas, não é? Uma das maiores. É preciso que... E aí esse convite contribuiu bem. Por quê? Porque é preciso que o Congresso ele traga o relatório do que foi útil para ser trabalhado e apresentado e executado no Brasil. Então é preciso observar, não é só ir. Quando nós vamos fazer uma consultoria, no meu caso, fazer uma formação qualquer, eu tenho que trazer o relatório do que fizemos, do que trabalhamos, do que realizamos. E apresentar a entidade ou a pessoas. Então, nesse caso, eu tenho que trazer sim um relatório para tirar proveito de alguma coisa tecnológica para o nosso país. Douglas Tricolor diz, que estrela é essa de Bolsonaro, tudo aumentando e ele onde passa o povo ao redor? Quando você diz o povo ao redor, você tem que levar em consideração que há uma população de 25% a 30% que pertence não só a ele, mas o projeto Bolsonaro está rodeado de partidos e empresas, assim como qualquer partido ou proposta política. Então essas pessoas vão até ele. Agora o povo, em geral, a pesquisa começa a mostrar o contrário. Inclusive, grupos que o apoiavam hoje estão de fora do projeto Bolsonaro. Maria do Socorro, parabéns, professor, pelo seu dia. Bom final de semana a todos.
Obrigado, amiga. Ednilda Farias, boa tarde, parabéns, professor Carlos Silva. Esse tem competência, responsabilidade e compromisso. Ótimo, esclarecedor. Obrigado, amiga. Edna, boa tarde. Elaine, por favor, quero parabenizar o professor Carlos Silva pelo seu dia. Obrigado, amiga. Ivaldo Dias, também parabenizando o senhor. Obrigado. Iveson Araújo, dizendo, gosto e aprendo muito com o professor, muito bom escutar seus comentários. Obrigado, amiga. E aqui tem uma pergunta também de um ouvinte, o Pedro Neto diz, boa tarde, Elaine, Santiago, professor Carlos Silva, gostaria de ver você falar sobre uma terceira via na corrida presidencial. E outra questão para o governo do estado, essa união do PSL e DEM para um partido novo chamado União Brasil. Miguel Coelho, podendo ser o candidato do partido, seria uma boa? Marília Reis e Raquel Lira? Quais os bônus e ônus caso elas fossem eleitas a governadora, estivessem como candidatas? Eu acho que ele quis dizer isso. O nome de Zé Neto, secretário da Casa Civil do Estado, também seria uma boa ideia? Olha, professor? Veja, primeiro com relação à terceira via nacional, eu não vejo terceira via, eu vejo a situação legal para qualquer pessoa se apresentar a postular a presidência da República. Tudo bem, ao pleito. Tá certo? Eu não consigo enxergar nesse momento uma terceira via. Veja, uma terceira via, eu vejo o Bolsonaro, que na minha concepção talvez desista, e vem Lula. Os outros aparecerão, uma possível via aparecerá se os dois desistirem ou se algum desistir. Mas a polarização vai ficar exatamente nos extremos, ou seja, no Lula e Bolsonaro. Ou alguém que represente o projeto Bolsonaro, tá certo? Porque o custo foi muito alto para colocarem Bolsonaro no poder. Eles não vão querer perder assim tão fácil. E com relação a Pernambuco, eu acho muito interessante a candidatura de Marília, tá certo? De outra pessoa qualquer, né? Sei lá, ligado a uma visão mais socialista, mais de bem-estar social. Eu vejo, no caso particularmente de Raquel, eu acho que se ela se candidatar é um desprezo político para a capital do Agreste, até porque as pessoas acreditaram no projeto e não na pessoa, acreditaram que ela faria tal coisa que não pôde fazer em 4, faria nos próximos 4, não é? Por isso que eu acho que seria um desprezo político, seria uma falha política, que talvez fosse reconhecida até pela questão de voto. Mas a terceira via, mais a proposta de Marília que já vence. Eu estou levando em consideração o avanço social de um Estado. É hora, sim, de uma mulher que tem uma visão social, uma visão socialista, uma visão mais voltada para a maioria e não para o mercado, com o mercado, mas com a maioria, tendo uma visão mais de bem-estar social. Eu acho que seria interessante. Aqui a Maria Luciene está dizendo, acorda, essa PEC dará o fim do concurso público e voltará às indicações e o apadrinhamento e muitas outras percas. Olha, foi muito tempestiva essa contribuição da ouvinte, a PEC 32, se eu não me engano, essa proposta de emenda à Constituição. Se hoje essa PEC fosse discutida nos municípios, aliás, está na hora de presidentes de Câmara Municipal trazer a pauta Brasília para dentro do município. É preciso mostrar ao cidadão o que é essa PEC. Aquele estudante, aquele pessoal que está se formando, o serviço público, a estabilidade, a segurança da sociedade. E essa PEC vai destruir o patrimônio público, que é o servidor público. Na pandemia, quem segurou a barra comercial com seu dinheiro mensal estável foram os funcionários públicos. Então essa PEC veio desconstruir o Estado de Direito. Mas é preciso discutir, é preciso que cada cidadão saiba o que foi que a reforma trabalhista trouxe, da Previdência trouxe para o povo. Uma geração de velhos a ser cuidado pelas famílias. O que é que a reforma trabalhista trouxe? Então é preciso entender que é preciso discutir, isso é muito sério. Se o cidadão, se o jovem concurseiro, estudante,
que estivesse se preparando para ir para o mercado, público ou privado, ele soubesse do conteúdo, principalmente do artigo 41, ele iria para a rua pedir que essa PEC fosse anulada. Professor, a gente agradece a sua participação, deseja boa tarde, bom final de semana e até segunda. Até segunda, André Santiago, até segunda, ouvintes do Cultura e Forma, até segunda, Elaine Dias. E queria concluir parabenizando a todos os professores, a todas as professoras que constroem pessoas, que se dedicam, às vezes educam mais o aluno do que seus filhos, não é? E em nome da professora, da educadora e da educadora de apoio e da coordenadora pedagógica Adriana Gomes, poetisa e escritora, eu quero dedicar a um feliz e parabenizar a toda a classe docente do Brasil, de Caruaru, de Pernambuco e do mundo. Um abraço e até segunda-feira. Um abraço, professor Carlos Silva. Muito obrigada. E obrigada também a todos os professores que compartilham conhecimento conosco, provocações, reflexões. E hoje o Cultura Entrevista vai ser justamente sobre isso.